Sabe aquela recomendação que todo mundo já ouviu para ter uma vida mais saudável? Caminhe mais. Parece simples, né? Mas e se por trás desse conselho tão básico existisse uma confusão que intrigou até mesmo os cientistas? Pois é sobre isso que a gente vai conversar. A questão central é exatamente essa. Será que o que importa mais é a quantidade de passos que a gente dá ou a velocidade com que a gente dá esses passos? Acelerar o ritmo faz mesmo alguma diferença? E, o mais importante de tudo, como é que a gente sabe se está fazendo do jeito certo? Então, aqui é que o nó começa a se formar. Por muito tempo, a ciência parecia não ter uma resposta definitiva. E o motivo é curioso. Cada pesquisador usava uma régua diferente para medir a mesma coisa, a tal da intensidade da caminhada. E resultado? Uma baita incerteza e conselhos que pareciam mudar o tempo todo. Ok, vamos entender isso melhor. Para a gente ter uma ideia do que os cientistas medem, vamos usar uma analogia bem simples, a de um carro. Medir a cadência de pico é como se a gente registrasse a velocidade máxima que um carro atinge, sabe? Mesmo que seja só por um minuto. Agora, a cadência média seria como calcular a velocidade média do carro durante a viagem inteira. São duas formas bem diferentes de olhar para a mesma jornada. E isso nos leva direto ao coração do mistério. Será que, no final das contas, todas essas réguas diferentes que os cientistas usam nos levam para a mesma resposta? Ou será que a forma como a gente mede o ritmo muda completamente o resultado? Bom, para resolver um mistério desses, foi preciso uma investigação científica de peso, em uma escala gigantesca. Vamos dar uma olhada em como isso foi feito. Os pesquisadores foram atrás de uma base de dados enorme, o UK Biobank. Eles pegaram milhares de pessoas, colocaram nelas sensores de pulso, bem parecidos com smartwatches, e aí compararam 10 jeitos diferentes de medir a intensidade dos passos. Ou seja, colocaram todos os suspeitos sob as mesmas condições para ver o que acontecia. E quando eu digo que a escala é impressionante, não é exagero. A gente não está falando de algumas dezenas de pessoas, não. Foram mais de 65 mil participantes. E a qualidade desses dados é altíssima. Cada uma dessas pessoas foi monitorada sem parar por 7 dias inteiros. Isso quer dizer que cada passo do dia a dia delas foi capturado, não foi nada feito num laboratório. Agora, aqui vem o ponto que faz toda a diferença. A saúde de toda essa gente foi acompanhada, em média, por 8 anos. Isso é o que permite conectar de verdade os padrões de caminhada com os resultados de saúde a longo prazo. Com uma investigação tão robusta, as evidências começaram a aparecer. Então, vamos para a parte mais emocionante. O que foi que os dados finalmente revelaram? Certo, este gráfico pode parecer um pouco complexo, mas a história que ele conta é super clara. No eixo vertical, a gente tem o risco de mortalidade. Quanto mais para baixo, melhor, certo? No eixo horizontal, a velocidade da caminhada. Agora repare como quase todas essas linhas coloridas se juntam e formam uma curva que parece a letra L. Isso mostra que conforme o ritmo aumenta, ou seja, a gente vai para a direita no gráfico, o risco de morte, olha, despenca. E isso acontece não importa qual régua de pico os cientistas usaram. A conclusão dos próprios pesquisadores vem para confirmar o que a gente acabou de ver no gráfico. Eles dizem que as métricas de pico e média podem sim ser usadas uma no lugar da outra. O mistério começava a ser solucionado. Traduzindo isso para um bom português, para os resultados de saúde, tanto faz se o foco era um sprint curtinho ou um ritmo forte constante por uma hora inteira. A mensagem que o corpo manda era a mesma: caminhar mais rápido faz bem. Ponto. Só que, como em toda boa história de investigação, tinha uma reviravolta. Havia uma métrica, um suspeito, que se comportava de um jeito totalmente diferente de todas as outras. E aqui está o intruso na cena do crime. Essa linha amarela, ela representa a cadência intencional. O que é isso? Basicamente, é a média de passos por minuto durante caminhadas mais longas de mais de 10 minutos seguidos. Enquanto as outras métricas mergulham, mostrando um benefício claro, a linha amarela fica ali, quase reta. Surpreendentemente, ela não mostrou nenhuma ligação com a redução do risco. Então, o que a gente tira disso tudo? De um lado, temos as métricas que funcionam, aquelas que capturam os momentos de maior esforço, sabe? Os picos de velocidade. Do outro lado, o intruso, a tal cadência intencional, que mede as caminhadas mais longas e moderadas. Parece que são aqueles momentos mais breves, de ritmo mais intenso, que têm a maior ligação com os benefícios para a saúde. Ok, com todas as provas na mesa, chegou a hora da gente dar o veredito final sobre todo esse mistério da velocidade da caminhada.
O veredito é claro e, de certa forma, bem tranquilizador. Toda aquela confusão sobre qual métrica usar era, na verdade, um ruído. A mensagem principal continua sendo a mesma, não importa a régua que se use. E por que isso é tão importante? Bom, para a ciência, isso unifica as pesquisas, fica tudo mais fácil de comparar, e para o público geral, a mensagem é simples e confiável. Aquele conselho de acelerar o passo, de qualquer forma, tem uma base científica super sólida. No fim das contas, o ponto crucial de toda essa investigação científica gigante pode ser resumido em algo incrivelmente simples. Quando for caminhar, apenas tente acelerar um pouquinho o passo. Não precisa se preocupar com os detalhes de como isso é medido. No final das contas, a lição que fica é que a qualidade dos passos pode ser tão importante quanto a quantidade. Então a pergunta que fica no ar é: que pequena mudança pode ser feita para que cada passo conte um pouco mais? Obrigado por acompanhar esta análise.